Olá pessoal, bom dia! Hoje a gente vai estar fazendo uma aula um pouquinho diferente aqui das outras, né? Normalmente a gente entra ao vivo, mas hoje na correria eu tive que estar postando uma aula aqui gravada. Semana que vem a gente continua normal, tá bom? Pessoal, a gente vai dar continuidade naquela parte de gestão de documentos. Na aula passada nós vimos a parte de formulação de formulários e não só formulários, né? Mas de é, documentos em si para estar enviando, qual é o tamanho de fonte, qual é o tamanho de letra, o que é um papel e o que não é. Hoje nós vamos estar na parte de organização desses documentos dentro de um escritório. Como é que funciona? Tá bom? Então vamos lá. Organização, triagem e conservação dos arquivos empresariais. A gestão documental é a mais nova metodologia usada pelas empresas na organização de documentos em arquivos, gerando acessibilidade, padronização e velocidade no fluxo de informações. Ou seja, quanto mais organizado, mais arrumado ali, e a parte de conservação também feita de uma forma correta, melhor para a empresa, mais rápido você vai achar, mais rápido você vai guardar, ou seus colegas de trabalho também. Então, como fazer isso? Como organizar? O que eu posso estar utilizando? O que são utilizados nos escritórios, nas empresas? Então, a parte de organização, a gente pode estar utilizando algumas ferramentas, vamos colocar assim, né? Que facilitam essa organização. Primeiro é imprimir dentro de um padrão, que é o papel A4, a impressão de documentos, relatórios. Está tentando imprimir papel A4. A gente já falou o papel A4 o que é, né, na aula passada. Lembrando que o papel A4 é o tamanho do papel, existe a espessura do papel, existe o tipo de papel, existe o tamanho do papel, quanto à largura, né, e comprimento. Então, um papel A4 é um padrão aí para vários, tá bom? Deixa eu ver uma outra coisa aqui para ajudar, tá certo aqui. Uma outra coisa também que ajuda deixa eu postar aqui, abrir aqui, é o arquivo morto. Caixa de arquivo morto. O que é a caixa de arquivo morto? Essa caixa, ela pode ser de papelão, tá? Ela pode ser de plástico, tá bom? Que essa daqui, ela é bastante utilizada nos escritórios. O que eu coloco aqui dentro? Eu coloco relatórios que a gente não utiliza mais, só que ele tem que ser guardado durante um determinado tempo. Tem documentos que eu tenho contas a pagar, contratos de funcionário, impostos, né? Aquelas guias de impostos, tudo isso eu tenho que guardar durante um tempão. Só que isso não tem necessidade em ficar num local perto da gente. Então, todo ano a gente pode fazer uma limpeza nesses arquivos e levar para um outro local mais retirado, às vezes um arquivo mesmo maior, uma sala maior com várias estantes e deixar lá guardado. Então, os documentos, contas pagas em 2017, 2015. Então, você vai escrever aqui do lado o que é, o que tem, o que não tem e vai colocar dentro dessa caixa. A hora que você for colocar, você vai colocar em ordem de ano, né? Então, coloca todas as contas pagas, contas recebidas, o que quer que seja ali, extratos bancários, se for o caso, né? Então, vai colocar tudo, notas fiscais, tudo isso tem que ser guardado, no mínimo em 5 anos. Então, deve colocar dentro de arquivos e deixar guardado de uma forma que você localize isso de forma correta. Então, essas caixas de arquivo morto ajuda bastante. Você pode estar até fazendo aqui, ó, tem várias cores, aí depende tem até maiores e menores aí, mas existe um padrão, tá bom? Essa caixa aqui é padrão,
é esse daqui, ó, 31,5 de altura, 18,5 de comprimento e 41 de largura, né? Então, isso daqui é o padrão aí que tem dessas caixas, tá? Também não procura ficar comprando muito grande, muito pequena. Essa daqui, se você for estar utilizando papel A4, é essa caixa aqui a ideal, tá bom? Outra coisa que você deve utilizar são as pastas AZ. Deixa eu colocar aqui, ó, pasta AZ. O que são essas pastas? Essas pastas, elas são utilizadas da mesma forma que o arquivo morto. Você pode estar organizando em pastas também, numa prateleira, ou comprando uma estante, a gente vai ver ali. Ela também ajuda. Você vai colocar aqui o que tem aqui dentro dessa pasta. Você pode colocar contas pagas em janeiro. Você pode colocar aqui notas fiscais de janeiro e colocar aqui dentro e fazer um furo, tá? Com aqueles furador, né? Você vai colocar ali no meio, vai furar e é fácil o arquivamento. Então coloca aqui, contas pagas do ano de 2000, aí você coloca aqui, de 2020. Então coloca todas aqui dentro. Elas são fáceis de organizar, dá para estar colocando, dá para você escrever e você vai procurar sempre organizar dessa forma, tá? Então ela agiliza bastante. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ela tem esse trilho dentro que você abre aqui e ele abre como um gancho. Então você só coloca ali o que você pagou, o que tá, o que não pagou, as notas fiscais emitidas, as notas fiscais recebidas, se for o caso. Então, uma pasta para cada coisa. E fica muito mais fácil de organizar, tá? Depois daí você pode estar tirando, arrumando e colocando, né? Depois que fechou o ano, tá? Ou utilizando a própria pasta e colocando no arquivo, dentro dos próprios arquivos daquelas caixas de arquivo morto, ou tirando daí, colocando lá dentro, aí vai dar economia e o que você achar mais fácil dentro da empresa. Outra coisa que vocês podem estar utilizando são os pendrives, CDs, DVDs para gravar arquivos digitais. Também ajuda, né? Se tem arquivos aí para não encher tanto o computador, você pode estar fazendo ali, gravando, colocando e deixando arquivado. Às vezes você esvazia o seu computador, já está lotado aí, e também é bom para que serve como backup, tá? Outra ferramenta são as estantes, né? Aquelas estantes de escritório, estantes de escritório de ferro. São as mais comuns que vocês vão estar encontrando mais comumente aí, que são essas estantes aqui, ó, tá? Que aí você pode estar colocando uma atrás da outra, uma do lado da outra, tá bom? A mais comum é essa daqui, que aí você pode colocar tanto as pastas AZ quanto aquelas pastas de arquivo morto, tá? Para deixar e organizar de forma mais adequada o seu espaço de trabalho, tá bom? Então essas estantes aqui ajudam muito na organização também. Vocês podem tem vários tipos de estante hoje, tá bom? Tem fechado, se você quiser armário, para não aparecer às vezes tão bagunçado. Existe bastante opção aí no mercado, tá bom? Outra ferramenta são as pastas catálogo. O que são as pastas catálogo? As pastas catálogo, vamos colocar lá, ó. Pasta catálogo. São essas pastas que parecem com AZ, só que elas têm dentro um plástico. Eu abri as ofertas. Elas têm um plástico aqui dentro. Então você pode colocar documentos, contratos sociais, aquilo que você usa mais comumente e às vezes não é tão interessante deixar o documento à mostra. Tem gente que usa isso daqui como catálogo de venda também,
para atendimento presencial, eles colocam aqui os produtos que tem, os tipos de serviço, os contratos, né? O que oferece fica fácil estar oferecendo e mostrando para o cliente e atualizando também. Se de repente um produto atualizou, eu não preciso trocar todo o meu material, todo o meu panfleto ali. Aqui no caso, é só imprimir uma folha nova, né? E colocar ali um documento novo e colocar nessa pasta. Então isso é bacana, tá bom? Então um relatório, né, que você um plano de marketing, um plano da empresa, um plano de negócio, se você quiser fazer, é bem bacana tá colocando numa pasta dessa. Ajuda, tá bom? Aqui, ó, é uma pastinha, um plástico que você vai colocar os documentos aqui dentro. Também tem de várias cores, você pode estar escolhendo qual que se adequa. Existem essas pastas catálogo de A a Z também, que é para bastante coisa. Aí vai de cada um, tá bom? Deixa eu voltar aqui, eu estava vendo se está gravando, que agora há pouco eu passei uma aula inteira para vocês e não estava gravando. Estou regravando essa aqui, já é a segunda vez que eu estou gravando essa aula. O outro produto aqui, ó, estante, pastas suspensas. O que são pastas suspensas? As pastas suspensas, elas são muito comuns em escritórios. Deixa eu colocar aqui, ó, suspensas. Essas pastas suspensas são essas pastas marronzinhas aqui, que ela tem um ganchinho na ponta, em cada ponta. Isso daqui, ela vai num arquivo de pasta suspensa. E aí fica muito mais fácil a organização. Para você colocar o documento, a folha A4 é padrão para a folha A4 aqui dentro também. Fica fácil você colocar, tirar, buscar. Por quê? Porque normalmente ela tem, ó, tem esses negocinhos aqui, ó. São umas etiquetas que você coloca, aqui, ó, fica mais fácil ver. Que você coloca nela, você pode colocar aqui, ó, documentos, vamos dizer aí, contas pagas em janeiro, contas pagas em fevereiro, março, abril. Eu posso ter uma gaveta só de contas pagas de mês a mês, tá? Eu posso ter notas fiscais também, eu posso ter clientes de A a Z, o cadastro de cada cliente aqui, e eu consigo encontrar de forma muito fácil, que ela fica assim, aqui é uma caixa, uma das outras coisas, né, de arquivo, ela fica suspensa aqui dentro, é uma caixinha que é fácil de colocar numa estante também, em vez, às vezes, de você comprar, que é o próximo item que a gente vê, um arquivo de pasta suspensa, você pode comprar essas caixas de pasta suspensa, também fica fácil de olhar e fica mais barato, dependendo da empresa, tá bom? Outro item são os arquivos para pasta suspensa. O que são esses arquivos para pasta suspensa? Vamos colocar aqui, ó. Arquivo, pasta suspensa. Esses arquivos de pasta suspensa, oh caramba, achei que já tinha aberto. São esses daqui, ó. São esses arquivos de ferro com gaveta. Vocês já devem ter visto também em escritório. Tem muito escritório que o padrão é esse daqui. Ele é de ferro, tá bom? Então ele é de ferro até porque como é arquivo, de repente aí se teve um incêndio é mais difícil pegar fogo, né? Ele não vai pegar fogo. Existem os de madeira, tá? São mais bonitos, etc. Mas se pegar fogo, vai pegar fogo em tudo. Existem outros, tá vendo? Ó, esse aqui também é de ferro para estar montando. Existe esse que eu mostrei para vocês. Todos são, ó, tem os maiores aqui, grandes, tá bom? Então, as pastas suspensas ficam dessa forma dentro ficam suspensas mesmo, ficam altas. Deixa eu ver se aqui tem tá vendo? Ó? Dá para ver mais ou menos como é que elas ficam. Ela chama pasta suspensa porque ela fica mesmo no trilho, tá bom? Nos trilhos e ficam altas. Então, elas ficam suspensas dentro do arquivo lá, não relam, então fica fácil tirar, levar, onde quer que seja, pesquisar, só que aí você tem que voltar também
aqui para dentro. Então, esses arquivos aqui são muito comuns em escritório, né? Esses arquivos aqui, ó, de ferro, que são os mais comuns, normalmente tem uma chavinha ali, se for documentos confidenciais, normalmente são documentos da empresa, nem todo mundo pode estar, tem até a chavinha ali, caso não queira deixar para todos mexerem. Outro que ajuda bastante são as caixas organizadoras. As caixas organizadoras, vamos lá, caixa organizadora. Ela serve mais, aqui são essas, existem caixas de plástico, essas ela é toda sanfonada, que é utilizada muito também, tá? Essa caixa aqui é caixa de arquivo. Então, não dá para você arrumar, para você estar colocando muita coisa aí dentro e você saber o que é, tá? Mas ajuda, que nem no caso aí, pegar aquelas pastas AZ, se você quiser arquivar, é legal estar colocando aqui dentro, que vai proteger elas, vai proteger os documentos, não vai pegar tanta poeira, tá bom? Então você pode estar deixando aqui. Então ajuda muito também. Existem vários tipos de caixa organizadora, tá bom? Para escritório. Vamos lá. Deixa eu pular aqui. No caso aqui na hora que você organiza, né, tem algumas coisas que você tem que levar em consideração. Primeiro, que não adianta nada utilizar esses materiais e não colocar eles de uma forma organizada, que facilite a localização, tá bom? Ou seja, ordem alfabética ou ordem numérica, as pastas, só que se você for colocar em ordem numérica, nem no caso de um arquivo morto, coloca ali uma fichinha, faz no Word uma fichinha, coloca os documentos que tem ali em ordem alfabética e depois você coloca lá na frente o número da pasta. Então você não precisa toda vez arrumar as pastas em ordem alfabética ali, às vezes. Então, ou os documentos em ordem alfabética, você pode ir colocando em ordem de número. Só que toda vez você vai ter que ir lá, né, nesse arquivo, né, lá digitado no Word, colocar ali, coloca o próprio Word, ele consegue organizar em ordem alfabética, então marca tudo, coloca lá o tipo lá, que nem contas pagas, né? Pasta número 1, notas fiscais, pasta número 2, notas fiscais emitidas, pasta número 3. E aí você pega isso daí e coloca em ordem alfabética e documentos diversos, pasta número 4. Mas você tenha isso no Word, coloque, manda lá, tá? Imprime e só atualiza. É mais fácil às vezes do que reorganizar todas as pastas dentro de um arquivo morto ou trocar. Às vezes não cabe mais na gaveta 1, tá na gaveta 2, tá na gaveta 3. Então às vezes fica mais fácil você colocando lá pasta 1, pasta 2, pasta 3. Existem várias formas, tá? De você organizar isso. Essa é uma das formas mais fáceis. Outro ponto é manter organizado é muito mais difícil do que organizar. Então, se você tirou o documento daquele lugar, tem que devolver, vai lá e devolve no mesmo lugar. Se você não lembra, passou, não lembra como arrumar, pede para alguém, pede ajuda de alguém. Não vai, deixe em qualquer lugar. Não seja desorganizado. Isso é a pior coisa de um escritório. Você precisou de um documento, não sabe onde está. Perde um tempão. Acaba virando ali, se for um documento ainda que você utiliza ou que é utilizado para cadastro, para outras coisas, pior ainda, tá? Então, atrapalha tanto o seu trabalho quanto o trabalho dos outros. Lembre disso. Manter organizado é muito mais difícil. Então, se você tirou, não foi fácil quando você foi lá e pegou,
Então você vai lá e coloca no mesmo lugar. Porque se você precisar de novo, vai estar fácil achar. Agora tem gente, é a pior coisa do mundo quando você vai lá e não está lá. O cara pega e deixa na mesa dele o documento. Aí você vê a mesa do cara, tá uma pilha desse tamanho, de tanta tranqueira e bagunça, de zona. São pessoas desorganizadas, tá? Pessoas desorganizadas nesse sentido não servem para estar trabalhando. Dá um tempo para ele, chama a atenção, pede pro gerente. Não. O pior de tudo é quando o gerente é o cara desorganizado. Tá? Aí é o pior de tudo. Aí é complicado trabalhar, tá bom? Então, isso é essencial no escritório, a organização. Vai em um banco, vê se tem a desorganização, vê se você vê aquela gerente de banco com pilha de papel. E olha que eles utilizam papel e documento demais da conta. Mas eles não podem ter. Por quê? Porque tem que chegar no final do dia, arrumar tudo, deixar tudo certinho, despachar tudo. A mesma coisa tem que ser no escritório, tá bom? Quando for utilizar de arquivos digitalizados, o mesmo processo deve ser feito quanto à organização das pastas e arquivos inseridos nelas, ou seja, aquela parte de arquivo digital, documentos, existe não é só pegar, salvar e jogar em qualquer pasta. Você tem que ter. Normalmente o pessoal faz num servidor, para que qualquer um consiga ir lá, se precisar, ache de forma fácil isso. Então existe N regras para isso também. Eu coloquei aqui um artigo bem bacana, caso vocês queiram dar uma olhada, sobre digitalização de documento, tá bom? Então, hoje o papel está acabando, você pode digitalizar qualquer tipo de documento e deixar arquivado. Então isso já ajuda muito, acaba com aquela papelada toda que tinha antigamente. Mas como eu posso fazer isso e como organizar isso? Tem esse arquivo aqui que é bem bacana, tá bom? Pessoal, por hoje aí vou estar passando só esse conteúdo. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais de etapas de organização, como está organizando, o que pode ser feito nisso, tá? E aí a gente já entra na aula online. Beleza? Qualquer dúvida, lembra que eu estou aqui, eu estou à disposição de vocês, é só entrar em contato comigo. Até mais, até a próxima aula!